O tema é planejamento, perspectivas atuais do planejamento tributário. Acho que é um tema árido, sem nenhuma dúvida. Mas eu vou tentar esclarecer algumas questões pontuais e mais dar uma abrangência geral do tema do que especificamente entrar em um ou outro método de planejamento, que não é exatamente o foco, é tentar traçar uma visão geral do planejamento e, quem sabe, contribuir para algumas dúvidas que os senhores têm sobre o tema. A minha apresentação está aí, de qualquer forma, eu agradeço ao doutor Anis, que já antecipou. Ressalto apenas ainda que sou autor do blog dicatributária.com.br, onde eu publico dicas para alunos que estão buscando fazer a prova da OAB ou de concurso público. E deixo o e-mail aí também, se alguém quiser, já adianto que esses slides estarão disponíveis no final, se alguém quiser copiá-los. Bom, começando com o tema mesmo, o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer é um pacto semântico. Significa o seguinte: se nós vamos falar de um determinado assunto, planejamento tributário, é importante que a gente fale a mesma língua. Então, tem algumas expressões utilizadas nesse contexto que ficam sem referência, que ficam desprovidas de carga semântica, se nós não precisarmos essas palavras. Expressões como elisão tributária, evasão fiscal, planejamento, economia de opção ou opção fiscal, elusão, que é outra categoria. Então, todas essas expressões têm um conteúdo que pode ser variável conforme o doutrinador, conforme o professor. Então, para evitar ambiguidades, para que eu não fale uma coisa e os senhores entendam outra, é importante que estabeleçamos um pacto semântico. Vamos combinar o que significa cada palavra, cada expressão. Então, vejam só, elisão tributária é direito subjetivo do contribuinte de, por meios lícitos, conseguir 3 resultados. Ele pode evitar a ocorrência do fato gerador, reduzir o montante devido de tributo ou postergar a incidência tributária. O que eu quero chamar a atenção nesse primeiro momento é que eu só frisei no slide meios lícitos. É para onde eu estou caminhando. Eu estou, com isso, direcionando vocês para entender que elisão é algo lícito. Lícito, é correto, é direito subjetivo do contribuinte. Já a evasão fiscal conota exatamente o contrário. Então, evasão é a conduta praticada pelo contribuinte com a finalidade de, por meios ilícitos, assim definidos na legislação tributária, que fique claro, esses ilícitos têm que ser definidos por lei tributária. Por esses meios ilícitos, o contribuinte busca os mesmos 3 resultados que ele buscaria se estivéssemos falando de elisão. Qual é o ponto desse primeiro slide? É chamar a atenção de vocês para que as finalidades desejadas na elisão e na evasão são exatamente as mesmas. É pagar menos tributo, é postergar a ocorrência do fato gerador. Exatamente esse é o objetivo. A diferença está: ou o contribuinte faz isso de maneira lícita, ou ele faz de forma ilícita. Isso fica mais claro, vejam só, nesse segundo slide. Então, aqui a gente já traça um primeiro ponto de aproximação entre os 2 institutos. Então, vejam, os fins desejados, como eu acabei de dizer, são exatamente os mesmos nas 2 categorias: evitar ou retardar a ocorrência do fato gerador, ou reduzir o montante de tributo devido. Então, está aí um ponto em comum entre os 2 institutos. Mas há um ponto de afastamento, uma dessemelhança, vamos dizer assim. Então, é o meio empregado para a consecução do fim almejado. Conforme vocês podem ver ali embaixo, se os meios forem lícitos, ocorrerá elisão. Se os meios forem ilícitos, haverá evasão. E quem define meio ilícito, desde já é importante deixar consignado, é a lei tributária. Não é outra lei, é a lei tributária.
Vejam, esse ponto, só para deixar claro, aqui eu busco esses conceitos, aqueles que querem mais aprofundamento sobre o tema, esses conceitos, essas definições são do professor Paulo Aires Barreto, professor aqui da USP, e que inclusive foi meu professor num crédito de elisão tributária. Agora vejam, há uma segunda diferença trazida por Sampaio Dória, e que seria um segundo ponto de distanciamento entre elisão e evasão. Então, Sampaio Dória trata do momento da utilização dos meios. Para o professor Sampaio Dória, se o agente atua antes do surgimento da obrigação tributária, ele está praticando elisão. Ele está sendo, o que o professor Sampaio Dória quer dizer é o seguinte, além do meio utilizado para conseguir aquelas 3 finalidades de economia, além do meio ser lícito, o contribuinte tem que praticar a sua conduta antes da ocorrência do fato gerador. O motivo que o professor Sampaio Dória, a razão, o fundamento disso, é que se ele praticasse o ato depois da ocorrência do fato gerador, ele estaria escondendo algo que já aconteceu. O fato gerador já aconteceu, o tributo já é devido, e aí com o intuito de fugir da tributação, ele estaria omitindo, ocultando o fato gerador, e aí passaria a ser evasão. Então vejam, essas são as duas diferenças trazidas pelo professor Sampaio Dória, mas desde já eu deixo consignado que há uma exceção, ou há algumas exceções. Uma delas, por exemplo, é a emissão de notas fiscais inidôneas, aquelas famosas notas fiscais que algumas empresas emitiam com chamada meia nota. Então, o contribuinte reduzia o preço dos produtos na nota fiscal. E vejam, nesse caso ele está praticando evasão, mas antes do momento da incidência exata do ICMS. O ICMS tem como critério temporal a transferência jurídica de propriedade, que ocorre lá com a circulação da mercadoria. E vejam que quando ele emite a nota ainda no estabelecimento, a mercadoria ainda não circulou, não houve a transferência jurídica, portanto, ele está praticando um ato antes do fato da obrigação tributária estar constituída, antes do fato gerador em si, o que gera uma contradição, aqui na explicação do professor Sampaio Dória. No entanto, ressalto que isso é apenas uma exceção. Regra geral, essa segunda diferença trazida pelo professor Sampaio Dória se aplica. Então, fechando num resumo, a gente teria elisão quando os meios são lícitos e ainda quando são praticados antes do surgimento da obrigação tributária, e teríamos evasão quando os meios são ilícitos e praticados depois do surgimento da obrigação tributária, na ânsia justamente de fugir da tributação. Vamos para uma terceira categoria. Elisão e evasão, a gente já combinou o que é. Já temos o pacto semântico. Uma terceira categoria é a elusão, com U. E poucos autores trabalham com essa categoria. Um deles é o professor Heleno Taveira Torres, professor aqui da USP também. E o que o professor Heleno explica é que elusão seria a prática de atos ou negócios jurídicos lícitos no âmbito do direito privado, mas desprovidos de causa, o que, sob o viés da legislação tributária, caracterizaria fraude à lei. Veja, então, basicamente, o que o professor Heleno sustenta é que a elusão seria um tertium genus, seria um meio do caminho, estaria na zona cinzenta, não é nem evasão, nem elisão, é o meio do caminho. E, vejam, com todo respeito ao professor Heleno Torres, que foi, inclusive, um dos alvos a subir para o STF, antes de entrar o Luiz Roberto Barroso, o último ministro que subiu, o problema de se adotar um tertium genus, o problema é que o direito tem lógica bivalente. Né? Para o direito, ou uma coisa é, ou não é. Para o direito, ou é lícito, ou é ilícito, ou é válido, ou é inválido. Então, vejam, se a atitude praticada, o ato praticado, ou o negócio que o contribuinte faz com o objetivo de evitar a incidência tributária, ou é lícito, ou é ilícito. Meio termo não existe. Pode até existir na lei, mas no caso concreto, vai ter que ser julgado
ou pelo lícito ou pelo ilícito. Não tem mais ou menos lícito. Não dá para ficar em cima do muro. O juiz vai ter que tomar uma decisão. Então, a conclusão que a maior parte da doutrina chega é que, quando se fala em elusão, se nós estamos dando margem para fraude à lei, estamos falando de algo ilícito. E, por isso, a maior parte da doutrina discorda do professor Heleno Torres e desclassifica a elusão. Então, ficaríamos só com as duas primeiras categorias, elisão e evasão. Dentro da evasão, digamos, poderíamos ter a elusão do professor Heleno. Ok? Outra coisa, e isso é muito importante deixar consignado, porque as pessoas tendem a acreditar que uma coisa chamada economia de opção, ou também conhecida como opção fiscal, seja planejamento tributário ou elisão. Veja, não é bem assim. Olha essa definição do professor Paulo Aires Barreto. Ele diz, o que seria economia de opção ou opção fiscal? É o comportamento induzido pelo legislador que propicia a escolha de uma alternativa entre duas ou mais presentes no ordenamento jurídico para o reconhecimento da percussão tributária. Veja só, tem que ficar muito claro o seguinte, eu não estou fazendo planejamento tributário ou elisão, que a gente vai ver que aqui são tratados como sinônimos, quando eu faço uma opção em que o legislador me colocou numa situação em que eu sou obrigado a optar. Vejam só, eu tenho que tributar o lucro da minha empresa por algum dos regimes, ou lucro real, ou lucro presumido, ou simples. Então, o fato de eu fazer uma previsão, uma matemática, e chegar à conclusão de que o lucro real é melhor para a minha empresa, ou o lucro presumido, não pode ser considerado planejamento tributário. Por quê? Porque a lei me deu duas opções e me força a escolher um. Então, isso, na visão do professor Paulo Aires, caracteriza a economia de opção, ou opção fiscal. Eu estou optando entre um regime dentre aqueles previstos na lei. Já planejamento tributário, aí sim a gente chega no auge, aqui entendido como sinônimo de elisão, seriam, então, aqueles meios lícitos, em regra geral, praticado antes da ocorrência do surgimento da obrigação tributária, e caracteriza direito subjetivo do contribuinte de escolher o caminho menos oneroso. Então, funda-se em alguns princípios constitucionais. O contribuinte tem esse direito em função de alguns princípios constitucionais, como legalidade, segurança jurídica, direito de propriedade, livre iniciativa. Vejam, é direito do contribuinte pagar menos. Eu vou entrar depois nessa discussão, mas, basicamente, vamos colocar em termos leigos, porque não há nada no ordenamento que o obrigue a pagar mais. Veja, eu estou definindo uma coisa pelo contrassenso dela, pelo oposto dela. Então, princípio da legalidade, direito de propriedade, livre iniciativa. A gente vai abordar melhor, isso vai ficar mais claro um pouco mais à frente. Vejam, para a gente fechar o pacto semântico dessas 5 expressões problemáticas, e assim fechando a primeira etapa, eu trouxe um julgado, tanto do Poder Judiciário, como um julgado do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas vamos dar uma olhadinha se a gente fechou o nosso pacto mesmo, semântico. Olha só o que diz o Poder Judiciário, acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região. Olha ali só do 1, ó, do número 1. Dá-se a elisão fiscal quando, por meios lícitos e diretos, o contribuinte planeja evitar ou minimizar a tributação. Esse planejamento se funda na liberdade que possui de gerir suas atividades e seus negócios em busca da menor onerosidade tributária possível, dentro da zona de licitude que o ordenamento jurídico lhe assegura. Veja só, tal liberdade é possível apenas anteriormente à ocorrência do faturador. Aqui, vocês viram que o relator adotou a visão do professor Sampaio Dória, que eu já expliquei que existe exceção, mas ele adotou. E termina dizendo, a elisão tributária, todavia, não se confunde com a evasão, na qual o contribuinte utiliza meios ilícitos para reduzir a carga tributária após a ocorrência do faturador. Então, exatamente conforme combinamos, elisão é lícito, evasão é ilícito. E vocês estão vendo que é assim que o tribunal tem decidido. Veja no caso do Tribunal Administrativo, julgado do CARF, é o caso da Gerdau, era um caso de ágio interno. No caso da Gerdau, vejam,
Em direito tributário, não existe o menor problema em a pessoa agir para reduzir sua carga tributária, desde que atue por meios lícitos, Elisão. A grande infração em tributação é agir intencionalmente para esconder do credor, leia-se fisco, né, os fatos tributáveis, sonegação. Desde que o contribuinte atue conforme a lei, ele pode fazer seu planejamento tributário para reduzir a carga tributária. O fato de sua conduta ser intencional, artificial, não traz qualquer vício. Estranho seria supor que as pessoas só pudessem buscar economia tributária lícita se agissem de modo casual ou que o efeito tributário fosse acidental. Senhores, isso é uma pérola. Isso é uma pérola. Para o direito de elisão é uma pérola. Isso revoluciona, isso muda tudo. Isso é o próprio Tribunal Administrativo, o próprio CARF, ensinando o que é elisão e o que é evasão. Tá? Isso é agora. Eu já adianto, isso não é tão comum. O CARF não tem decidido com facilidade casos como esse. Mas aqui a gente tem um precedente maravilhoso, né? Para citar no caso do nosso cliente, a gente tem um precedente maravilhoso. Bom, chegamos a uma segunda parte. Qual é a carga tributária correta? Né? Surge uma pergunta. Eu tenho o dever de pagar o máximo de tributos? Ou, pelo contrário, eu tenho direito de pagar o mínimo? Será que existe um dever de pagar o máximo? Ou será que eu tenho o direito de pagar o mínimo? Vamos ver. Eis aqui a síntese dos principais argumentos utilizados pelo fisco. O que o fisco costuma alegar? O fisco alega que há dever geral de vedação à elisão. Se vocês lembrarem do que eu falei no começo, o fisco está dizendo assim, vedar as atitudes que, ainda que lícitas, é obrigação, temos que vedar, porque existe um dever de pagar mais tributo. Olha a síntese, olha o que eles alegam. 3 alegações básicas. Primeiro, custear as despesas coletivas é dever de todos, devendo a capacidade contributiva ser entendida como a aptidão de contribuir com o máximo possível. Esse argumento é utilizado pelo fisco, encontra guarida numa tese chamada Eficácia Positiva da Capacidade Contributiva, desenvolvida pelo professor Marco Aurélio Greco, professor da FGV. E o segundo argumento, se a igualdade tributária se traduz em neutralidade fiscal, leia-se aqui o tributo não interferindo nos preços, não agindo como disfunção econômica entre uma e outra empresa, neutralidade fiscal, seria insensato admitir que alguns tivessem privilégios fiscais. Então, diz o fisco que quando alguém pratica elisão, ele está obtendo privilégios fiscais em detrimento dos outros que não praticam. E o terceiro argumento é que o ato praticado sem propósito negocial, que seria uma causa extratributária, é fraudulento e caracteriza lesão aos interesses do erário. Bom, já deu para perceber que esses argumentos não merecem prosperar. Os 3 argumentos são falaciosos. Eu vou tentar demonstrar isso nos próximos slides. Vejam só, vamos ver as falhas desses argumentos. Primeiro, com relação à capacidade contributiva. O fisco disse, relembrando, que pagar tributos é dever de todos, custear as despesas coletivas é dever de todos, então todo mundo tem que pagar o máximo possível. Falácia. Vejam só, capacidade contributiva instrumentaliza a isonomia tributária e, como tal, é cláusula protetiva do contribuinte. Então, ela deve ser considerada naquele conjunto de limitações constitucionais ao poder tributar. Vejam, não é autorização para tributar mais e mais e mais. Ao contrário, é direito do contribuinte ser tributado na medida ideal com a qual ele possa contribuir. Tá bom? Isso, pensar o contrário, é ignorar o resto da Constituição, ignorar a legalidade, ignorar a segurança jurídica, a certeza do direito. São valores muito pesados, muito grandes na Constituição. O outro argumento do fisco era que, se vocês lembrarem, era a questão da neutralidade fiscal. O fisco alega que, quando alguém pratica elisão, ele está interferindo de maneira ruim na economia porque ele está agindo com deslealdade ou ele obtém privilégios. Vejam só, neutralidade fiscal é princípio que deve ser observado pelo legislador.
a fim de que se garanta a livre concorrência dos agentes econômicos, dos agentes de mercado. Tem que ficar consignado o seguinte: quando um agente pratica ato ou negócio elisivo, ele não está obtendo privilégio nenhum. Nenhum. Ele não tem privilégio. Ele está simplesmente agindo com muita eficiência na redução de custos da empresa dele. Vocês vão ver um pouco mais adiante que reduzir custo num ambiente capitalista é estritamente necessário. É meta de uma empresa reduzir custo. É meta. Além do que, não se pode alegar privilégio de alguém por exercer um direito. Exercer um direito de redução de custo não é privilégio nenhum. Se fosse privilégio, os outros não poderiam fazer igual. Mas o que se prega é justamente o contrário. Todo mundo pode praticar lisão. Todo mundo pode, desde que o faça por meios lícitos. Ok? Então não há privilégio. E o último argumento do fisco era a questão do propósito negocial. Vejam, esse talvez seja o mais fácil de combater, por um motivo simples. Propósito negocial não é exigido no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de teoria importada acriticamente. Foi uma teoria importada de forma acrítica. Houve um caso nos Estados Unidos, Gregory versus Halvorin, em 1935, julgado pela Suprema Corte Americana. E, nesse caso, ficou claro que o negócio, a opção pela forma A ou pela forma B para se realizar um negócio dependeria de um princípio que convencionou-se chamar de prevalência da substância sobre a forma, o que foi o berço do business purpose, ou do propósito negocial. Veja, a falta de motivação extratributária não caracteriza lesão aos interesses do erário, como era o argumento utilizado pelo fisco. Visto que economizar impostos é em si o objetivo da empresa. Ela está lá para oferir o máximo de lucro possível. Lembra? Livre iniciativa, modo capitalista, regime capitalista, o regime cruel do capitalismo, é para isso. A guerra está aí para isso, entre os agentes econômicos. Ressalta uma frase brilhante do professor Paulo Aires Barreto. Vejam só, não há enunciado prescritivo que proíba, direta ou indiretamente, a estruturação por meios lícitos de operação tributária com o único propósito de reduzir ou mesmo de não pagar tributos. Não há regra específica que vede tal procedimento, nem qualquer princípio que possa servir de fundamento para impedir esse comportamento. O ordenamento jurídico brasileiro não positivou a regra do propósito negocial. Ou seja, combatemos já de antemão os principais três argumentos do fisco quando alega que há um dever de pagar o máximo de impostos. E quando, na verdade, o que há é o direito de pagar o mínimo, justamente o oposto. Então, eu trouxe mais alguns nomes para ficar do meu lado. A gente tem que, na mesa, trazer o máximo de nome possível. Então, vejam algumas citações. Misabel Derzi. A elisão deve ser tratada como instrumento inerente ao modo capitalista de produção, competitivo e concentracionista, e configura mesmo um dever do ponto de vista da empresa. Ninguém mais, ninguém menos do que Misabel Derzi, atualizadora dos livros do Aliomar Balieiro, disse essa frase. Sacha Calmon diz assim: essa é demais, preste atenção. Aos particulares deve-se resguardar o direito de competir. O resto é moralismo hipócrita, com laivos de idealismo insustentável diante de um Estado que desiguala as pessoas jurídicas e físicas com legislação casuística ou extrafiscal e que, ao invés de ser neutro, desorganiza a economia em prol de interesses puramente arrecadatórios. Sacha Calmon Navarro Coelho. E a última, de um grande mestre para mim, que é o professor Luiz Eduardo Schwerer, eu tenho aula com ele agora, saindo daqui, e ele diz: o princípio da capacidade contributiva não tem um caráter positivo. Era aquele primeiro argumento que eu citei do professor Marco Aurélio Greco, da FGV. Não tem um caráter positivo. Olha o que ele diz: o Constituinte em nenhum momento exigiu que toda manifestação de capacidade contributiva se sujeitasse a um imposto. Tá? Não existe a tal da eficácia positiva. Ao contrário, a capacidade contributiva deve ser entendida como associada à isonomia tributária e, como tal, como limitação constitucional ao poder tributar. É um aspecto negativo, nunca positivo. Veja,
Os princípios tributários são garantias individuais, verdadeiros direitos fundamentais do contribuinte. Isso é, devem ser utilizados a favor do contribuinte, nunca do Estado. Nunca. O Estado, o motivo é simples. O Estado não tem direitos fundamentais. O Estado tem poderes. Direitos fundamentais temos nós. Direito à capacidade contributiva tenho eu. Não é o Estado que tem direito de alegar a capacidade contributiva para tributar mais ou tributar alguém que não caiu na tributação. Vejam, olha como o argumento é distorsivo. O Estado não tem direito fundamental, ok? O Estado tem poderes. Querer atribuir eficácia positiva ao princípio da capacidade contributiva é subverter essa lógica, dando ao Estado, olha, entre aspas, o direito fundamental de arrecadar e o poder de usar os direitos do contribuinte contra eles próprios. Nós estamos subvertendo completamente a lógica. Entender daquela maneira do fisco é subverter tudo. Eficácia positiva da capacidade contributiva é indisfarçável tributação por analogia. Admitida, sim, em alguns ordenamentos jurídicos, como no caso da Alemanha. Na Alemanha se admite a tributação por analogia, mas no Brasil não. Aliás, há até expressa a vedação no Código Tributário Nacional, artigo 108, parágrafo 1º, salvo engano. Então, isso tem que ficar de antemão caracterizado. Vejam, a própria repartição de competências tributárias deixou de lado uma série de situações que revelam substancial teor econômico. Quer ver? Vamos ver. Ó, a propriedade de embarcações e de aeronaves. Se existisse realmente a eficácia positiva da capacidade contributiva, por que é que ela não estaria tributando a propriedade de embarcações e de aeronaves? Como vocês bem sabem, só paga IPVA quem tem carro, moto, caminhão. Muito embora avião também tenha veículo, também seja veículo automotor, não paga IPVA. Agora eu pergunto para vocês, quem tem um avião particular tem muita ou pouca capacidade contributiva? Muita. E por que não paga? Simplesmente porque o constituinte não quis. Ou seja, vou ratificar aquilo que o professor Schweire falou. Capacidade contributiva não pode ser causa da tributação. E eu vou chegar no ponto específico de dizer que capacidade contributiva, vejam só a frase do Schweire, não foi exigida em nenhum momento, a Constituição não exigiu em nenhum momento que cada manifestação de capacidade contributiva se sujeitasse a um imposto. Temos outro exemplo, o imposto das grandes fortunas, que até hoje não foi instituído, e tem até a competência residual, né, da União, a competência tributária residual, que também não foi utilizada. Então, vejam, mais duas pequenas citações aqui. A capacidade contributiva, em verdade, é pressuposto da tributação por meio de impostos, nunca sua causa. Nunca sua causa. O problema de colocar a capacidade contributiva naquela posição que o fisco quer, com eficácia positiva, é que ela se torna a causa da tributação. E a professora Regina Helena Costa, hoje ministra, destaca: capacidade contributiva não é causa da tributação. E aí eu lembro Rubens Gomes de Souza: a causa da tributação é sempre a lei. Tributo é obrigação ex lege, tributo nasce da lei, não nasce da capacidade contributiva. Capacidade contributiva é pressuposto. Eu só vou tributar aquele que tem capacidade contributiva, mas isso não é a causa, é pressuposto. Caminhando para o final, eu chego para a terceira e última etapa da apresentação e destaco para vocês, mas afinal, quais são os limites normativos à elisão? Né? Ou seja, vamos refazer a pergunta, quais ilícitos caracterizam evasão fiscal? Vejam, o CTN, Código Tributário Nacional, traz os seguintes casos: dolo, fraude, simulação e dissimulação. Dissimulação entrou pela Lei Complementar 104 de 2001, entrou no parágrafo único do 116. É a tal da norma geral antielisiva, o que, já adianto, é uma expressão infeliz, porque de antielisiva ela não tem nada, já que elisão é direito, não pode elidir nada. No máximo a gente podia chamar de norma geral anti-evasão, aí talvez sim. Ou alguns, como preferem os mais acautelados, norma anti-simulação. Mas vejam, então,
os casos que caracterizam evasão pelo CTN são esses 4. Agora, abaixo, vejam, os casos que não foram positivados por leis tributárias. Vejam, o primeiro é o abuso de direito, muito alegado pelo fisco, só que eu destaco que o abuso de direito está previsto no artigo 187 do Código Civil, por isso não tem efeitos tributários. Eu destaquei lá no começo da palestra, se vocês lembrarem, que quem caracteriza ilícito é a legislação tributária, nunca outra. E o motivo é simples. O CTN é lei especial quando comparado ao Código Civil, que nesse momento deve ser entendido como norma geral. E o brocardo latino, que eu sei que todos conhecem, que diz que a lei especial derroga a lei geral. Deve prevalecer, vamos dizer assim, sobre a lei geral. Então, o abuso de direito, em que pese estar positivado lá no Código Civil, não deve ter efeitos tributários. E aí vem as 3 figuras mais complicadas e usadas pelo fisco: abuso de forma jurídica, falta de propósito negocial e o negócio jurídico indireto. Vale dizer que essas 3 figuras não foram positivadas em nosso ordenamento jurídico em lugar nenhum. Lugar nenhum. Quer dizer, se o fisco usar algum desses 3 argumentos para desconsiderar atos e negócios praticados pelo contribuinte e requalificar tributando o que não havia sido tributado, você está com um prato cheio para reverter essa decisão num tribunal administrativo ou no Poder Judiciário. Vejam, eu não quero amassá-los, mas eu fiz alguns quadros que comparam as 4 formas, então, de se praticar evasão. Eu não quero amassá-los com a leitura, até porque eu já avisei que os slides ficarão disponíveis para os interessados. Mas, de certa forma, eu vou fazer só um apanhado daquilo que eu considero mais importante. Então, vejam o dolo. O dolo ocorre quando o contribuinte, agindo sozinho ou com a ajuda de terceiros inocentes, engana o fisco. Vejam, há um negócio jurídico apenas, só o contribuinte tem participação intencional na ação e o intuito é iludir, é enganar o fisco, é prejudicar o fisco. Um exemplo, olha, seria um médico que entrega recibos em branco para um parente que se compromete a utilizá-los como rascunho. No entanto, agindo sozinho, sem autorização do médico, o parente forja recibos para fins de abatimento da base de cálculo do imposto de renda. Veja, ele agiu sozinho, sem a participação do médico, sem a conivência do médico. Esse é o caso do dolo. Por amor à didática, que é um dos motivos pelos quais eu escolhi ser professor, eu crio sempre uma técnica mnemônica, um recurso de memorização para cada coisa. Então, aqui a técnica mnemônica é a pegadinha do malandro, né? É a famosa pegadinha do malandro. Ele foi lá e inventou uma coisa para abater da base de cálculo do imposto de renda dele, e pegadinha, era mentira. Esse é o caso, esse é o dolo. Vejam na fraude à lei. Na fraude à lei, há uma violação indireta à lei. Quer dizer, se chega a um resultado proibido sem realmente ferir uma norma frontalmente. Vejam como é que acontece. Olha o exemplo. O contribuinte celebra contrato de seguro apenas para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda, mas em seguida rescinde o contrato. Então, veja, ele combina, ou pode ser combinado ou não, com quem vai fazer o seguro, que, na verdade, ele não precisa nem pagar, porque aquele seguro vai ser falso, vai ser mentiroso. Aí ele usa o seguro para abater da base de cálculo do imposto de renda dele, e logo em seguida ele cancela o contrato de seguro. Vejam, é fraude à lei porque eu tenho uma norma de contorno e uma norma contornada. Ele usou um meio lícito, vocês querem ver? É lícito fazer contrato de seguro? É. É lícito cancelar? É, também é. Só que reparem que ele fraudou o espírito da lei. Ele fraudou a análise sistemática da lei. Ele fez isso com o único intuito de contornar a lei usando mecanismos lícitos. Caracterizou a fraude à lei. Nesse caso, o fisco vai ser autorizado a fazer o lançamento de ofício. A técnica mnemônica aqui é do Pontes de Miranda. Não posso ir por aqui, vou por ali. Né? Então o contribuinte fala, eu quero conseguir um abatimento.
Por aqui não dá, eu não posso ferir frontalmente a lei, então faço uma norma de contorno, por aqui não posso ir, vou por ali. É a ideia do ponto de Miranda. Chego na simulação absoluta, para dizer que ocorre quando o contribuinte pretende que a autoridade administrativa acredite que alguma coisa aconteceu quando nada aconteceu. Vejam um exemplo. Vejam um segundo exemplo, olha. Utilização de notas fiscais frias para fins de creditamento de ICMS. Quando uma empresa usa nota fria, nota conhecida no mercado como fria, né? Ele compra aquela nota, ele não comprou mercadoria nenhuma, ele está conseguindo o quê? Um crédito de ICMS que vai poder ser abatido nas operações subsequentes do ICMS devido pela operação dele. No fundo, a operação não aconteceu, não existiu. Então, justamente ele está querendo que o fisco acredite em alguma coisa que nunca aconteceu. Essa coisa nunca aconteceu. A metáfora é de um grande jurista italiano, Francesco Ferrara, que disse que isso seria um fantasma. Então ele falou, olha, a operação é fantasma, ela nunca existiu e há nitidamente um fantasma. E, por fim, a dissimulação, a última dos meios de caracterizar a evasão, ocorre quando o contribuinte quer que a administração acredite que alguma coisa aconteceu, quando outra diferente ocorreu. Vejam, um exemplo clássico é o casa e separa. Já que a gente está falando de planejamento tributário, existe uma operaçãozinha bem famosa, tenho certeza que a maioria dos senhores conhece, que é o casa e separa. Trata-se da imunidade de TBI para os imóveis que são integralizados no capital social de uma empresa. Então vejam, formação com a imediata dissolução de uma sociedade em que quem entrou com o dinheiro sai com o imóvel e quem entrou com o imóvel saiu com o dinheiro. Para quem nunca ouviu falar do casa e separa, é mais ou menos assim, eu tenho um imóvel de R$1 milhão e eu tenho um comprador que quer pagar R$1 milhão pelo meu imóvel. No fundo, a gente quer fazer uma compra e venda. Só que se a gente fizer uma compra e venda, vai incidir ITBI. O que a gente faz? Ao invés de fazer uma compra e venda, eu crio uma sociedade com o meu tendente comprador, em que a gente cria uma sociedade com capital social de 2 milhões, sendo 2 cotas de 1 milhão. Eu integralizo a minha parte do capital com o imóvel, o sócio integraliza com dinheiro, e logo depois a gente rompe a sociedade. Eu que entrei com o imóvel saio com dinheiro, ele que entrou com dinheiro sai com o imóvel. No fundo, o que a gente conseguiu? Pagar 0 de ITBI. Gozou de imunidade constitucional do ITBI. E o que o... Oi? Sim, exatamente. Além disso, ainda dá para entrar nesse ponto. E o que o fisco alega? Abuso de forma. Diz o fisco, basicamente, o seguinte. Uma forma... pessoa jurídica tem finalidades essenciais. Quem constitui uma pessoa jurídica o faz para atingir determinadas finalidades, como implementar o objeto do contrato social. Se a empresa é para vender, ele cria a empresa para vender. Agora, a partir do momento que você cria uma empresa pura e simplesmente para transferir um imóvel para outra pessoa, você estaria abusando da forma jurídica daquela pessoa jurídica. A metáfora aqui é a da máscara, tá bom? Então, vejam só, aqui há 2 negócios jurídicos, um simulado ou aparente, que é justamente, vai ser usado para esconder, para encobrir o negócio dissimulado, que é aquele oculto. Ou seja, a compra e venda vai ser oculta do imóvel, mas vai aparecer, a forma que aparece, que é esse sim, o negócio simulado, ele vai ser justamente a constituição da pessoa jurídica, com cada um saindo com o oposto do que entrou. Senhores, caminhando para o final, eu destaco o seguinte, minha conclusão para vocês, último slide. Haverá evasão fiscal se o contribuinte praticar o ato ou negócio jurídico agindo com dolo, fraude, simulação e dissimulação. Deixo registrado, por fim, que em qualquer outro caso abre-se espaço para elisão tributária que haverá de ser admitida, pois, como sustentei, é direito do contribuinte pagar o mínimo possível de tributo.
Ok? Essa é o que eu tinha para falar para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade.